quê? Como assim o café está ameaçado de extinção? Onde é que eu vejo essa lista? E o que significa que ele está em extinção? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente eu queria pedir desculpa porque a gente não teve vídeo semana passada. Eu estava doente, mas agora já me recuperei e bora começar esse vídeo. Já deu para perceber que o tema dessa vez é o quê? Extinção de espécies. E eu acho que a extinção mais famosa foi a dos dinossauros, que a teoria mais aceita é que eles foram extintos pelo impacto de um bólido. Esse bólido teve um impacto enorme, ele consumiu planta, consumiu alguns dinossauros, mas na verdade o que aconteceu foi que o impacto dele, ele queimou algumas plantas, gerou muita fuligem, a terra ficou coberta por fuligem sem ver o sol por mais de um ano. E o que aconteceu? As plantas não conseguiam fechar o seu ciclo de fotossíntese, os herbívoros não conseguiam se alimentar, morriam e os carnívoros também não conseguiam se alimentar, então foi aí que veio toda a extinção dos dinossauros. Mas eu não vou nem me ater muito nesse assunto, porque para isso nós temos o quê? O canal dos parceiros de divulgação científica, do João, do Coelho Pré-Cambriano, e do Johnny, do canal Demingau. Os dois falam de dinossauro. Vamos lá pedir para eles que eles vão explicar para vocês direitinho sobre isso. Mas é claro que nem todas as extinções são dessa maneira, né? O que aconteceu com os dinossauros foi algo muito peculiar. Mas quais são as causas de extinção de espécies atualmente? As extinções de espécies mais recentes, elas ocorrem por destruição do habitat, desmatamento, espécies exóticas invasoras, caça descontrolada, mudanças climáticas, catástrofes ambientais. Mas inegável que o pior de todos é o homem. Inclusive tem um autor que chama esse impacto do homem de quarteto diabólico. Quem que faz parte desse quarteto? Destruição do habitat, sobrematança, introdução de espécies exóticas e cadeias de extinção. Mas se você está pensando que o homem começou a extinguir espécies há pouco tempo, vou te falar uma coisa, não é tão recente não. A gente tinha o elefante sírio. Acredita-se que esse elefante ele foi extinto por volta de 100 anos antes de Cristo por causa da caça desenfreada para pegar o marfim de suas presas. Inclusive, a caça de elefantes para pegar o marfim é causa até hoje de morte de elefantes, o que já extinguiu outras espécies e o que está fazendo várias espécies entrarem em extinção. Então é bem sério o que acontece com os elefantes. Falando em animais extintos, você já escutou falar do rato de Fernando de Noronha? Sério, eu não vou me admirar se você nunca tiver escutado falar dele. Sabe por quê? Porque esse rato, ele foi descrito por Américo Vespúcio lá por 1503 nos seus diários. Ele descreveu como um rato grande que habitava a ilha de Fernando de Noronha. Esse rato ele era endêmico daquela região e ele desapareceu poucos anos depois da chegada dos europeus. Sabe por quê? Por causa de espécies exóticas invasoras. Porque chegou o rato que não era nativo dali e gerou competição por causa do gato. Então tudo isso extinguiu o rato de Fernando de Noronha. Inclusive, fazer um auto jabá aqui, eu tenho um vídeo bem legal sobre espécies exóticas invasoras. Inclusive nesse vídeo eu comento que as espécies exóticas invasoras podem causar a extinção de algumas espécies. Eu inclusive cito o exemplo extremo que aconteceu na ilha de Guam. Então fica aí a dica de vídeo, eu vou deixar aqui no card. E essa é a fotinho do vídeo para você procurar caso você queira. Mas acredito que o caso mais emblemático mesmo de extinção seja o do Dodô. O Dodô era uma ave grande que habitava as Ilhas Maurício. Ele era uma ave muito dócil e ele não tinha preocupação com predadores, porque naquela ilha ele não tinha problemas. Mas, como vocês sabem, os europeus passaram ali pela ilha, viram que o Dodô era fácil de pegar, viram o tamanho da ave. Imagina para quem estava faminto há dias no mar, quando viu aquilo, deve ter sido a melhor coisa que eles viram. Então, o Dodô começou a ser caçado para alimentar os europeus. Eu sei que isso é o que todo mundo comenta, não está errado. Isso causou a extinção do Dodô sim, mas está incompleto. O que causou a extinção do Dodô também foi o quê? A introdução de espécies exóticas invasoras,
como gato, rato, cachorro, porque esses animais eles destruíam o ninho e comiam os ovos dos dodôs, o que também acabou causando a diminuição dessa espécie a ponto dela chegar na extinção. Sabe o que é muito interessante nessa história dos dodôs? É que os dodôs eles desapareceram numa época que não se tinha noção que as espécies podiam desaparecer para sempre. Eles demoraram para reconhecer que o dodô tinha desaparecido. Inclusive, quando eles reconheceram que o dodô tinha desaparecido, eles não tinham nenhum esqueleto inteiro. Tinha a cabeça em um lugar, um pé em outro lugar, porque ninguém se preocupou em ter um esqueleto de dodô, porque afinal era só chegar lá e pegar um dodô e estava tudo certo. Demorou-se anos para eles conseguirem ter um esqueleto de dodô completo. Hoje sim se tem esqueletos de dodôs em alguns museus, mas na época que ele foi declarado extinto não foi tão fácil assim. Mas até agora a gente comentou sobre extinção, espécie ameaçada de extinção, mas o que é isso afinal? Uma espécie em extinção é uma espécie que a sua população ela está diminuindo muito, que ela pode ser extinta. Ivane, o que é uma espécie extinta? É quando seu último exemplar desapareceu. Então, essas são as definições de espécies em extinção e espécie extinta. Ivane, onde é que eu acho a lista? Tem algum parâmetro internacional? O que as pessoas usam para se basear para fazer a lista de espécies ameaçadas de extinção? O que a gente usa hoje é os parâmetros, os critérios da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. A IUCN ela atualiza constantemente a lista vermelha dela. Essa lista ela é um inventário que mostra como está a conservação das espécies ao redor do mundo. Aí uma curiosidade, não precisa ser cientista ou ser da área acadêmica para você declarar uma espécie extinta. Mas é claro que também não é tão fácil assim, né? Você vai acordar e vai falar, hoje eu vou declarar o gato extinto. Não funciona assim. Eles têm critérios bem rígidos. Eles têm uma cartilha explicando como é que funciona tudo, é bem detalhado. Eu estava lendo essa cartilha para poder fazer esse vídeo. Bom, depois que você cumpriu tudo dessa cartilha, você vai enviar para a IUCN e lá vai ser avaliado por um conjunto de profissionais e eles podem exigir complemento ou não sobre aquilo que você mandou. Para uma espécie entrar para a lista de ameaçada de extinção da IUCN, a lista vermelha, pode demorar meses e até anos, porque é um estudo muito demorado para se fazer. Não é fácil você chegar e falar, morreu o último exemplar dessa espécie. Então realmente envolve muitas pessoas e é um estudo bem trabalhoso. Eu quero dar um aviso aqui. Se você acha que você vai entrar na IUCN e vai achar dinossauros, que nem a gente citou no início desse vídeo, pode esquecer, porque a IUCN ela só trabalha com animais que foram extintos de 1500 a.C. até agora. Então, saiba que dinossauros não vai ter lá. Vamos entender um pouquinho como é que funciona a classificação da IUCN. Primeiro, nós temos a categoria de baixo risco. Então a gente começa lá com LC, que é o que? O menos preocupante, é pouco preocupante essa espécie. Depois nós temos a outra categoria de baixo risco, que é a NT. A NT já não está tão pouco preocupante assim, talvez ela já esteja quase entrando para a categoria de ameaçados. Depois nós temos as categorias de ameaça, e são 3 categorias. Nós temos a AVU, que é risco elevado de entrar em extinção. Depois nós temos a EN, que é risco muito elevado de entrar em extinção. Depois nós temos a CR, que é em perigo crítico, que é um risco extremamente alto de entrar em extinção. Essa é a última categoria antes do animal ser declarado extinto. Quando a gente tem espécies enquadradas dentro dessa categoria, é muito, muito preocupante. E a gente vai ver que a gente tem no Brasil algumas espécies que estão dentro dessas categorias. E depois nós temos a categoria de extinção, que nós temos a EW, que é de extinto na natureza, quando a espécie só existe através de cultivo ou em cativeiro. E nós temos aí o EX, que é o extinto, quando o último exemplar morreu, desapareceu. Como a gente conversou, a IUCN ela é usada como base para vários países publicarem as suas próprias listas de espécies ameaçadas de extinção, porque aí vira um parâmetro universal. Inclusive foi o parâmetro que o Brasil usou para lançar as suas próprias listas. O livro vermelho da fauna ameaçada de extinção
e o livro vermelho da flora ameaçada de extinção. Quem fez a lista brasileira foi o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, essa é a capa do livro da fauna ameaçada de extinção. Esse livro ele foi dividido em 7 volumes. O primeiro a gente tem um panorama geral, aí depois ele é dividido pelos grupos de táxons, o que facilita bastante a pesquisa. Vamos olhar os detalhes dessa lista? Como dá para ver nesse quadrado aqui embaixo, foram avaliados 12.254 espécies. E o que tem interessante aqui para a gente ver? Em primeiro lugar, o dado triste, que 5 espécies foram declaradas extintas. E o outro dado preocupante que a gente tinha conversado, que são as espécies em perigo crítico, que foram 319 espécies da nossa fauna estão em perigo crítico de extinção. Isso quer dizer, qual é o próximo passo se nada for feito? Elas serão extintas. Então, isso é um dado que serve de alerta para todo mundo. Bom, nesse segundo gráfico, o que a gente tem? A representação das espécies que foram avaliadas, aqueles 12 mil e pouco lá, por bioma. E dá pra ver aqui quem que é o maior representante? A Amazônia, né? Seguido da Mata Atlântica. Aqui nós temos outro dado bem interessante nessa tabela, que são os táxons ameaçados de extinção. E vamos prestar atenção em um detalhezinho aí nessa lista. Ali, aonde a gente tem a parte de marinhos e continentais, são a parte de animais de água. E olha só, dos animais de água, nós temos mais de 400 espécies dentro de uma das categorias de ameaçados, o que é bem preocupante. O próximo gráfico ele é bem interessante, porque ele traz os vetores que ameaçam essas espécies que estão em extinção. E deem uma olhadinha, e quem está em primeiro lugar, viu aí quem está em primeiro lugar? A agricultura, e disparado. Seguido da expansão urbana. Bom, agora a gente tem uma outra tabelinha com os animais marinhos avaliados. Presta atenção nessa tabela aí também. Dos animais marinhos, nós temos 160 ameaçados de extinção. Desses, 51 estão em perigo crítico. Lembra o que é em perigo crítico? O próximo passo é a extinção. Vamos ver qual é o vetor de ameaça dos animais marinhos? Evidentemente que o maior vetor de ameaça dos animais marinhos é a pesca e a caça. Por que eu fiz toda essa questão de dar ênfase nos animais aquáticos, nos peixes? Porque, gente, recentemente o Ministério da Agricultura solicitou ao Ministério do Meio Ambiente que revise a lista dos animais aquáticos ameaçados de extinção. E uma das coisas que eu achei bem complicada nessa nota do Ministério da Agricultura é que eles questionam o fato que o padrão utilizado foi da IUCN. E eu fiquei, como assim você está questionando que foi utilizado a IUCN? Sendo que esse padrão é utilizado por vários países, porque vira meio que um parâmetro internacional. Então, assim, é importante sim a gente usar um parâmetro que seja internacional, que é utilizado por vários lugares. Então, eu achei bem complicado esse questionamento aí do Ministério da Agricultura. Bom, essa é a lista do meio ambiente que eles pediram para ser revista. Mas bora continuar esse assunto aqui, porque nós também temos o quê? O livro vermelho da flora ameaçada de extinção. Foram avaliados 4.617 espécies e dessas, 2.118 se enquadraram em alguma das categorias de ameaça, o que foi 45,9%. Eu achei muita coisa, porque quase metade se enquadrou dentro das categorias de ameaçados de extinção. E isso é bem perigoso. Aqui nós temos um quadro com as porcentagens dentro das categorias de ameaça e das outras categorias também. Dá pra ver que aquelas que se enquadraram dentro das categorias de ameaça, a maior categoria foi em perigo, que é aquela categoria bem do meio das categorias das ameaçadas. Bom, aqui a gente vai ter um outro gráfico bem interessante que ele vai mostrar a proporção das espécies ameaçadas por grupo de táxons. E aqui tem outro dado bem interessante. As pteridófitas apresentaram o maior número de espécies ameaçadas de extinção por grupo taxonômico, porque depois a gente vai ver por família lá à frente que vai dar diferente. E isso é bem preocupante. Dá uma olhadinha nesse gráfico, praticamente 50% das pteridófitas se encaixaram em alguma categoria.
Então, estamos aí com um alerta vermelho com as pteridófitas. Aqui a gente tem um gráfico bem grande com as famílias ameaçadas de extinção, de acordo com o livro vermelho da Flora. E a gente vai conversar um pouquinho, bem rapidinho, dessas famílias, porque eu quero apresentar elas para vocês, para a gente poder entender um pouco sobre elas, ok? Então, bora lá! A família que apresentou mais espécies em extinção foi a Asterácea. Lembrando que essa tabela aqui é por números absolutos. A Asterácea, ela é uma das maiores famílias das angiospermas, se eu não me engano é a maior, e ela vai de ervas, arbustos, raramente vem árvore. Ela é uma família bem famosa por suas flores. Eu vou citar aqui exemplos, não são exemplos que estão em extinção, mas para vocês verem que vocês conhecem sim as plantas que estão dentro dessa família. Nós temos dentro dessa família o girassol, o crisântemo, a margarida. Sim, é uma família bem famosa por suas flores mesmo. Então, tá aí a Asterácea com o maior número de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Em seguida, nós temos quem? A Bromeliácea. Adivinha quem que mora dentro da família da Bromeliácea? As bromélias. E depois nós temos quem em terceiro lugar? As orquidáceas. E quem que faz parte da família das orquidáceas? Sim, as orquídeas. Essas três primeiras famílias que estão aí no pódio são espécies ornamentais. E eu acredito que elas estejam no pódio porque as pessoas vão lá, tiram essas plantas da natureza para ter em casa ou para o comércio ilegal. Por isso que é muito importante a gente ter consciência. Muitas pessoas, quando vão fazer trilhas ou passear na natureza, vão lá e pegam aquela bromélia, aquela orquídea. E, gente, não pode. Não faça isso. Se você for fazer uma trilha, for passear na natureza, não pegue as plantas que estão lá. Leve fotos, não leve as plantas. Porque você tá fazendo o quê? Contribuindo para que essa lista só aumente. Então, assim, não tô falando que é errado você ter. Você vai lá, comprou de um lugar que vende direitinho, que a pessoa produz, tá tudo bem. Só não vai lá e tire uma plantinha que tá na boa, cumprindo o papel dela. Leva foto, mas não leva as plantinhas que estão lá na natureza, tá bom? Depois nós temos o que? A família Fabácea, que é a famosa família das leguminosas. Essa família ela é bem diversificada, ela vai desde ervas até árvores. Você conhece, de novo, exemplos que não estão em extinção, mas que você conhece dessa família, que é soja, feijão, ervilha, amendoim. Mas tem um exemplar brasileiro famoso que está em extinção e ele pertence a essa família. Ó, eu vou dar uma dica porque eu sou boazinha. É uma árvore. Não facilitou? Bom, então eu vou entregar para vocês. Bom, quem faz parte dessa família é uma árvore e está ameaçado de extinção é o pau-brasil. Essa árvore que é bastante importante pra gente, que fez parte da história do Brasil. Vamos continuar aqui nas famílias que estão mais ameaçadas de extinção. Bom, seguido da Fabácea, nós temos a família das mirtáceas. As mirtáceas, elas são famosas pelas as árvores frutíferas, pelos frutos. Quem que a gente tem de exemplo, de novo, que não estão em extinção, mas que você conhece? Goiaba, araçá, jabuticaba. Essa galera toda aí faz parte da família das mirtáceas. E depois nós temos a família cactácea. Vai lá, essa deixa pra você adivinhar. Quem é que faz parte da família das cactáceas? Os cactos. Sim, olha aí, ó. Temos espécies nativas do Brasil, olha só. E estão em perigo de extinção. Bem complicado. Depois nós temos quem? A família da Melastomatácea. Essa família vai desde erva até árvores. Ela dá umas flores bem bonitas. Os exemplares mais famosos, de novo, não estão em extinção, mas você conhece, é o manacá e a quaresmeira. Depois nós temos as poáceas. Quem que faz parte das poáceas? Capim, grama, relva, essa galera que faz parte aí dessa família. Depois nós temos a família das malpighiáceas, que o exemplar, que eu acho que é a espécie mais conhecida, de novo, não está em extinção, é a acerola. E por último nós temos a família da rubiácea. E para quem gosta daquela bebida que está lá no início do vídeo, essa família é de fundamental importância. Dentro da rubiácea está o café, está dentro da família das rubiáceas. E como a gente já comentou, tem espécies de café ameaçadas de extinção. Então, essas são as 10 famílias que estão mais ameaçadas de extinção na flora brasileira.
O próximo gráfico ele é muito interessante, porque ele vai trazer os vetores de ameaça. Gente, olha quem é imbatível na ameaça às plantas: a perda de habitat. Mas Vani, o que é essa perda de habitat? Bom, a gente vai descobrir no próximo gráfico. Imbatível, quem que faz as plantas perderem o habitat? A agricultura. E lembrando que a agricultura também faz com que a fauna seja ameaçada. Agora vem algo bem interessante. Qual é o uso dessas plantas que estão liderando o ranking de espécies ameaçadas de extinção? Em primeiro lugar, o quê? Plantas ornamentais. Lembra que a gente já tinha conversado sobre isso quando a gente citou as 3 primeiras famílias? Então, é o maior motivo de extinção de espécies. Um outro motivo muito importante que leva espécies da flora à extinção é madeira. Quantas espécies aí foram extintas ou entraram em extinção por causa do uso da madeira? Inclusive o próprio pau-brasil, que já foi citado aqui, ele quase foi extinto por causa do uso da madeira. Eu queria trazer aqui uma planta que ela está dentro desse livro vermelho da flora ameaçada de extinção, mas que ela não está lá dentro daquelas 10 famílias. E vocês já vão entender o porquê, que é a família Araucariácea. Essa família, ela não está lá entre as 10 famílias, porque lá são números absolutos. Então, a Asterácea, ela teve mais espécies que foram declaradas ameaçadas de extinção. Por que essa família não está lá? Porque a Araucariácea, ela só tem uma espécie nativa do Brasil. Ela só tem um representante nativo, que é a Araucária angustifolia, que é uma conífera brasileira, que é uma gimnosperma. Então, gente, ela está, olha aqui, ó. Vou deixar o quadro aqui para vocês de como é que ela aparece lá na IUCN. Ela está como estado crítico. Falta pouco para ela ser considerada extinta. E por que eu trouxe isso aqui? Porque saiu uma notícia falando que eles querem mexer nas áreas de proteção de araucária lá no Paraná. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a importância das espécies e entender o impacto que uma espécie ameaçada de extinção vai ter. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente poder visualizar melhor isso. Cada ser vivo, ele tem a sua função no ecossistema, ele tem a sua função ecológica. Nós temos, por exemplo, animais que são polinizadores, como a abelha. Então, se começa a decair o número de polinizadores, se eles começam a sumir, vai ter plantas também reduzindo a população, porque não vai ter polinizador. A mesma coisa, espécies dispersoras, diminuiu, vamos lá, o número de aves ou o número de pequenos mamíferos que comem as sementinhas e fazem a dispersão. Bom, vai ter sim espécies decaindo, vai ter espécies de plantas que vai cair o número de indivíduos. Então é muito importante a gente entender o impacto de tudo isso, e sim, isso vai ter impacto na nossa vida. A gente já tá vendo aí desequilíbrio ecológico. E gente, eu vou deixar aqui na tela agora um monte de notícias alertando sobre o perigo das espécies ameaçadas de extinção. Não estão saindo poucas notícias. Gente, estão saindo muitas notícias. Então, eu acho importante sim, cada vez mais a gente tomar consciência de que o perigo é muito sério. Ainda ontem, a ONU fez um alerta sobre que 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. Então, fica aí o alerta. A gente não pode fazer nada pelas espécies que já foram extintas, mas a gente ainda pode fazer por essas que estão ameaçadas de extinção. E era isso que eu tinha para hoje. Se esse vídeo fez alguma diferença para você, compartilha ele nas suas redes sociais, segue o canal no Instagram, no Twitter, no Facebook, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!